precisa liquidar a galera dos mercados futuros. Tinha muita gente aportando em mercado futuro. E drasticamente, como sempre, muitas pessoas foram liquidadas. Então é um movimento do mercado e que muito antes de a gente ver as notícias começarem a refletir no preço, nós já tínhamos indício de que o mercado ia entregar uma correção, principalmente o Ethereum. Estou falando especificamente do Ethereum. O BTC foi lá, liquidou e capturou aquela região de liquidez dos ordem blocks que a gente já vinha falando também há semanas. Então o ponto de stopzinho ali, a gente sabia onde era. Nós fizemos esse papel de passar isso aqui durante semanas nos educacionais, inclusive nas lives abertas, falando sempre que é bom ficar atento em regiões de possíveis liquidez, né? E de fato, o preço foi lá e liquidou, pegou, capturou todo mundo. E é isso. Não tem o que fazer. E tem um limite de stop. Eu quero que vocês interpretem esse movimento e esse aprendizado do mercado que vocês tiveram, como eu falo, a oportunidade de presenciar de uma maneira diferente da próxima vez que vocês vivenciarem isso novamente. Porque notícias, elas realmente têm como um grande intuito de motor, de mover o preço em determinada direção. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam o poder da análise técnica, que sem ela a gente também não seria nada. E basicamente foi possível determinar possíveis regiões de suporte, de resistências, de correções, de liquidez, padrões sendo quebrados, antecipando esse movimento corretivo. Então, de certa forma, ainda que as notícias precifiquem o mercado, eu sigo com a minha tese, meus estudos de que o mercado desconta tudo. É um dos princípios da teoria de Dow. E eu gosto muito de falar sobre isso, começar primeiramente dessa forma, para poder reforçar o que a gente vem fazendo aqui todos os dias, abstraindo todos os rumores, todos os FUDs e levando em consideração no que o gráfico está me falando. E não espere que vai ser diferente hoje, e não espere que vai ser diferente amanhã. E se você realmente gosta de um conteúdo voltado e focado e seja bem específico, saiba que a gente nunca vai mudar. Essa é a minha essência e você está no canal certo se você quiser aprimorar ainda mais as suas análises técnicas. Eventualmente, claro, vai existir dezenas de canais aí que você vai poder também seguir. Tem várias pessoas feras na macroeconomia e no meio das notícias e eu vou apenas ponderar a minha visão sempre com análise técnica. Então, o que você vai ver hoje, que você vai presenciar hoje nas nossas análises, não tome isso como dica de investimento de forma alguma, mas levem esse ensinamento e na hora de você tomar uma decisão, faça as escolhas corretas, faça uma escolha mais ponderada e assuma o risco e a responsabilidade das suas operações. Vamos que vamos falar sobre o BTC. Bom, vamos falar aqui sobre o momento que nós estamos no mercado. Já foi dado um bizu aí para eu poder olhar o gráfico de uma hora. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha no gráfico de uma hora. Nota que foi realmente lindo. Não sei se eu posso chamar assim, porque foi um movimento de muita liquidação, infelizmente, para várias pessoas, mas foi um movimento lindo dentro dos conformes, né? É isso que eu quero dizer. Nós temos aqui o nosso indicador de ação do preço, né? Price Action, e nós tínhamos vários indícios de que essa região poderia ser retestada como uma possível região de captura de liquidez do mercado institucional. Não é a primeira live, não estou falando isso de maneira atrasada. Nossa, Buba, mas agora é fácil olhando no mercado e vendo que de fato bateu ali. Não, pode voltar aí dezenas de lives minhas durante o mês inteiro eu falando sobre essa captura de liquidez que poderia ocorrer aqui e ainda pode ocorrer uma aqui. Nada ainda é 100% para essa retomada de alta. Basicamente, o BTC veio lá na trave, né? Acertou o gol, na verdade, mas ó, bateu lá e capturou todo mundo. Aí eu pergunto para vocês, por que ele parou aqui? Por que ele parou aqui? Por que ele não foi mais longe? Por que exatamente aqui? Não? E por que ele não foi um pouco mais acima? Por que exatamente ali? Por que não perdeu, ficou nos 46? Por que não ficou na metade do caminho nos 55? Por que literalmente ele parou ali? Por conta da região de liquidez. Porque o institucional ele quer capturar essa liquidez. Porque dentro das ferramentas on-chain, você vai ver que a maioria das pessoas seriam liquidadas em mercado futuro quando o preço chegasse ali. Então, os dados, as ferramentas, os indicadores, não é que eles têm um papel de ser previsível e assertivo, mas ele tem um papel de você ponderar as informações. E eu já havia visto, tanto no TRDR como em outras ferramentas on-chain, que não é o time para a gente falar sobre isso, né? Eu estou esperando
a minha comunidade e o YouTube evoluir um pouco mais, para que eu não traga dados demais e eles fiquem confusos com tanta informação. Então, aos poucos a gente vai introduzindo muitas ferramentas aqui. E nas minhas ferramentas de on-chain já mostravam a possível captura de liquidez, assim como possíveis movimentações de liquidação de grandes players, grandes traders, quando chegasse ali nessa faixa entre 50 e 48 mil dólares. E o preço chegou lá, liquidou todo mundo, mas nem tudo ainda é flor. Nada ainda diz que agora é uma alta infinita, como eu coloquei ali, é uma lua. Ao meu ver, tá cedo também para dizer que é uma barra única, mas como todo mundo fez o que é uma barra única, então de fato isso aqui vai casar direitinho, porque não é um time para dizer que é uma barra única, a gente só vai saber disso amanhã, mas é um time para a gente também ponderar essa informação de hoje. Nota que o BTC estava numa tendência de alta forte, não é novidade para ninguém, e eu também não vou ficar reforçando que isso aqui é uma tendência de alta forte, porque todos os dias nós falamos sobre isso daí, e também falamos sobre a bandeira de alta, então também não vou marcar a bandeira de alta hoje, mas basicamente essa bandeira tinha um limite que é não fechar abaixo dessa bandeira para que a gente continuasse subindo. E qualquer coisa que ele fizesse poderia capturar a liquidez e ainda assim não sair da tendência forte de alta que ainda está por vir, caso ainda assim o preço permaneça segurando nessa região aqui, que é a região de suporte consolidado para uma bandeira de alta. Observando um pouco mais de perto, podemos ver que essa movimentação passada impulsionou o preço do ativo com um volume tão grande, a gente está falando aí de mais de 23 mil pontos de volume, impulsionando o preço para baixo, o volume de venda, um volume vendedor muito forte nesses últimos dias, o que ocasionou esse ordem block aqui. E uma vez que a gente tem um ordem block, isso aqui abre um precedente muito grande para possíveis capturas de liquidez novamente no futuro. As capturas de liquidez, elas não só acontecem na parte de baixo, elas também acontecem na parte de cima, o que vai abrir para a gente um precedente histórico e único a partir do momento que a gente romper esse cara aqui. E se a gente romper consistentemente essa região, possa-se dizer que agora a gente já não vai estar mais dentro de uma limitação do preço baseado aí em sentimentos, em emoções, em barreiras psicológicas do trade, basicamente. Uma vez que a gente romper consistentemente essa região e eventualmente romper a máxima histórica, essa cara aqui, podemos dizer que agora sim estamos no período de lua. Como eu ia falando, essas ordem blocks, elas são muito nítidas ao longo de todo o percurso do preço. Olha só, eu vou voltar aqui, vou usar a ferramenta de voltar no tempo para a gente monitorar as ordem blocks que nós tínhamos aqui nesse período. Vou soltar ali, ó, tínhamos essa ordem block gigantesca aqui. Presta bem atenção, viu, galera? Porque isso aqui não é só uma análise do BTC, isso é um ensinamento para que vocês aprendam o que é zona de demanda. E essa região foi uma região que muitas pessoas ficaram presas nesse topo aqui em cima, um topo lá histórico, antes da pandemia, ali em 2021, né? Não antes da pandemia, mas bem naquele foco lá, 2021, tivemos um topo histórico gigantesco. E aí o que aconteceu em seguida? Várias pessoas que não conseguiram realizar nesse topo histórico acabaram ficando presas do movimento. E a gente está falando aí de um volume de força vendedora, deixa eu até voltar aqui no passado, muito pesado, um volume de força vendedora gigantesco. E quanto tempo a pessoa que ficou presa nessa região teve que esperar só para sair no 0 a 0? O cara teve que esperar 849 dias só para sair no 0 a 0. E aí vou fazer um exercício de pensamento com vocês para que vocês entendam o que é uma zona de demanda, um ordem block. Se você foi um mão de diamante que durante todo esse tempo aqui não se rendeu e não vendeu, e também não fez um preço médio para recomprar cada vez mais barato para derrubar a sua estratégia de que ficou preso aqui, o quanto tempo você acha que você levaria para apertar o botão de venda quando você visse o preço voltando para dentro do seu 0 a 0? É esse o sentimento de quem ficou preso esse tempo todo e que foi um mão de diamante e não vendeu durante todo esse período. Simplesmente, eu acho que por aqui o cara já estava vendendo. Ó. Nossa, já está aqui de novo nesse topo aqui, eu vou vender. Vou vender mais um pouquinho aqui. Ah, agora aqui, meu filho, eu vendo é tudo. Essa região de ordem block, essa região aqui de muita gente que ficou preso, gera uma região de liquidez, não só para quem ficou preso, mas inclusive para o institucional. Porque o que o institucional vai falar? Ele vai dizer o seguinte, vamos levar o preço até lá em cima. Quando chegar lá em cima, a gente dá um tapinha assim de leve, dizendo que vai vender. Isso vai causar o pânico em várias pessoas e essas pessoas também vão vender. Essas pessoas não vão realizar lucro. A gente vai pegar o Bitcoin de todo mundo e a gente vai capturar ainda mais barato.
barato. Então a gente vende lá, causa um pânico, quando isso cair pra cacete, aí a gente compra de novo. É isso que o institucional ele não tá olhando para você dizendo, vamos realizar o lucro lá em cima e deixar também quem ficou preso realizar também. Ele não tá falando isso. Ele quer o seu Bitcoin. Ele está interessado na sua grana. E ele está interessado em manipular o preço para que você caia na jogada. Então essa e qualquer uma região que você vê que deixou um ordem block gigantesco, uma zona de demanda gigantesca, nitidamente. Mas concentre-se apenas nesse momento em verificar que isso aqui é uma região que muita gente está de olho no preço. E o que acontece quando o mercado volta nessa região, até sobe um pouquinho, o institucional começa a fazer pressão de venda e aí já dá para imaginar o que vai acontecer, né? Pressão de venda acontecendo. Mas perceba, antes de a gente vir capturar essa liquidez aqui em cima, o mercado criou duas outras regiões de liquidez. O que são essas duas regiões de liquidez, Buba? São regiões onde ele corrigiu drasticamente e depois na sua subida não foi uma subida gradual como deveria ser aqui, sabe? É uma subida expressiva, é algo que você olha assim e faz, que alta é essa, mano? Como é que eu não peguei esse movimento? É esse tipo de alta que você cai, cara, bonito isso, hein? Na próxima vez que der oportunidade eu entro. Aí você tem essa região de liquidez aqui. É esse movimento muito expressivo do mercado comprando, porque é uma região, também é uma região aqui interessante, é uma região de rompimento de topos depois de vários meses andando aí. Então, a pessoa que vendeu, que comprou aqui e segurou, beleza. Show de bola. Mas tem aquele cara que comprou aqui e não aguentou ver o preço. Não aguentou ver o preço caindo tanto. Então, quando ele caiu aqui na região de 44%, esse cara caiu na narrativa de que, eita, agora BTC morreu, centenas de notícias dizendo BTC já era, BTC é pirâmide, é uma fraude, nunca mais um BTC vai valer alguma coisa. Para e pensa, não tô falando de mim, você que já é um cara que já tá no mercado há um tempo. Nós vamos chamar as pessoas iniciantes que estão chegando aqui agora. Cara, tu entrou no pior momento, passou 171 dias vendo o teu ativo cair ao ponto de cair 50%. Qual é a pessoa que continua segurando? Só a pessoa que já conhece o mercado. Então, várias pessoas que compraram ali em cima, venderam quando chegou aqui embaixo. Esse é um ponto. Aí essas pessoas que venderam, amargaram ali uma bela de uma porcentagem ruim e ficaram longe do mercado pro resto da vida. Nunca mais eu quero ouvir falar de BTC. BTC é coisa do capeta. Eita, negócio infernal. Eu entrei nesse tal de BTC que disseram que se eu vendesse a minha casa, eu ia conseguir comprar 3, 4 casas porque agora é alta infinita. E no final eu fiquei sem casa e sem metade do meu dinheiro. O cara não volta mais pro mercado. Aí ele não volta, né, e vê o troço caindo muito mais e fala, ainda bem que eu só perdi 40. Só que depois que chega aqui no fundão, qual é o sentimento do mercado? É a notícia, é o pessoal dizendo, eita, agora o BTC é alta infinita. Por quê? Tá em tendência de alta. E o abençoado que vendeu aqui ainda não acredita nesse negócio de alta infinita. Fala, que porra de alta infinita, meu, já ouvi isso antes e nunca mais esse troço vai voltar a subir. E ele vendeu aqui. E esse negócio de alta infinita não cai mais nessa não. Aí vem e pega uma máxima mais alta. Ele, beleza, mas esse troço daqui a pouco vai cair de novo. Eu já vi isso no passado e o negócio sobe mais. Quando ele chega no preço que ele vendeu, quando o ativo volta pro preço que ele vendeu, ele não entra. Mas ele vê que voltou, subiu tão forte e ele não entrou aqui no preço que ele vendeu, e olha que ele já estava olhando o preço que ele vendeu no passado, dizendo, caramba, o negócio tá voltando de novo, né? Esse tal de BTC parece que não é tão ruim assim não. Eu acho que, quem sabe, né? BTC. Aí ele fica olhando pro preço aqui, aí do nada o preço vai, puf! Aí ele deixa essa zona de demanda aqui, essa ordem block aqui. E esse cara que não comprou aqui porque ele vendeu no passado e desacreditou o movimento, o que é que ele faz? Mano, próxima vez que o BTC der uma recuadinha, eu compro, porque tá todo mundo falando que é alta infinita, que não sei o que lá, e o BTC é vida, e que os Estados Unidos vão adotar um BTC, o Afeganistão tem BTC, a Rússia tem BTC, e BTC. O cara abre a televisão BTC, o cara liga no canal BTC, alta infinita, o mercado explodindo, as bolsas também, tudo indo pra cima. E ele perdeu esse movimento que eu chamo de porra lagartixa, né? É o TPLG. Aí quando você olha assim, vai, porra lagartixa, que alta do cacete. Aí vai embora. Aí o que é que ele faz? Entra aqui. Só que não foi só ele. É ele e dezenas de centenas de milhares de pessoas que fizeram a mesma merda que ele fez. O problema não é o BTC, o problema é a falta de entendimento. O cara comprou no topo e vendeu na metade do caminho. E aí quando ele vê o preço voltando para metade do caminho, já gera um impulso muito alto e ele ficou de fora. Quando ele entra, as outras pessoas também entram e dá
gera esse impulso mais alto. Formamos um outro ordem block. Então essa é uma região de liquidez, principalmente das pessoas que entraram atrasado. E essa é uma região de liquidez das pessoas que certamente entraram atrasado. E aí quando o cara que comprou aqui em cima e vendeu aqui embaixo e teve a oportunidade de entrar aqui e viu o preço voltando para o lugar de onde ele perdeu o dinheiro, esse cara não entendeu o BTC. Esse cara simplesmente faz o que todo mundo faz, vende. E impulsiona o preço mais uma vez. E é por isso que essas ordem block, essas zonas de demanda funcionam tão bem. Porque isso envolve o psicológico trader iniciante, do trader até do trader experiente. O cara tá tão machucado que se ele voltar depois de 10 anos, né, que nesse caso aqui não foi 10 anos, mas esse caso foi 862 dias, 3, 6... Cara, foi 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio, se ele conseguir voltar a ter o mesmo capital que ele tinha no começo, para ele já tá muito bom, ele não quer nem mais saber dessa porra, vende e se manda. E o preço recua. E o institucional, o cara é safado, mano. O institucional sabe disso. O institucional olha para você e faz, ó, a sardinha vendendo ali. Que coisa boa. Deu certinho o nosso plano, vamos comprar mais barato. É isso. Se trata disso, trata-se de um mercado que ele é muito promissor, trata-se de um mercado que chama muito a atenção dos novos investidores, porque tem coisa mais fácil do que comprar uma criptomoeda? Aí você chega nas criptomoedas com um e-mail, cria uma conta lá no exchange, com um Pix deposita um valor, aperta um botão e tá comprado cripto. Chega muita gente assim, a cada ciclo a gente vê as pessoas entrando, a cada ciclo a gente vê as pessoas perdendo dinheiro, e a cada ciclo o institucional lucra em cima dessa movimentação. Ele conhece a psicologia do trading, ele sabe onde os ordem blocos estão. Eu diria mais, eu diria que eles têm ferramentas que eu utilizo e que você também pode utilizar, que são ferramentas de dados on-chain para verificar onde que aquele cara posicionou o stop dele. E se ele não posicionou o stop dele, está no mercado futuro, onde que aquele cara vai ser liquidado porque não tem mais margem para manter, e ele vai massacrar, vai empurrar o quanto ele precisar para que isso alcance a meta dele, que é fazer a limpeza. O investidor, entenda, a baleia, vamos chamar de baleia, né, mas é um institucional, ele não quer que você fique navegando no mar que ele. Ele precisa de você para fazer exatamente o que uma sardinha faz com a baleia. Vai lá, limpa, tira um negocinho, tá, beleza, agora que dana. Dá uma chapuletada para você e você fica lá chupando o dedo e ele vai embora. Dá um mergulho profundo e você ficou. Então o institucional ele não quer que você surfe junto com ele. Quando você surfa junto com ele, você está trazendo um risco para o mercado, que é o risco da alta alavancagem. É o risco de várias exchanges quebrar. Porque alguém tem que ganhar um dinheiro, e a exchange tem que ganhar a grana dela. A partir do momento quando você começa a se alavancar, e era o que estava acontecendo no mercado nos últimos dias, era muita gente alavancada, era muita gente com liquidez muito próximo para acontecer, o mercado foi lá e varreu todo mundo. Eu estou dizendo que agora que o mercado varreu ele vai embora? Não. O que eu quero dizer é que aqui sofreu a nossa região de liquidez. E depois disso o preço até evoluiu um pouquinho e a gente começou a monitorar vários padrões gráficos. E aquela coisa, olha a outra região de liquidez que foi formada aqui agora. Essa daqui, dessa depressão aqui. É o famoso TPLG. Tá porra, lagartixa, que queda feia do cacete, mano. Aí o que é que o cara faz? Meu Deus do céu, agora o BTC vai morrer. O cara passa 22 dias com dinheiro preso, porque já pegou empréstimo com a mãe, com o tio, com a avó, com o banco, por tudo que ele podia fazer, já estourou o cartão de crédito dele em 10 vezes, porque ele tinha certeza que se ele investisse agora, ele ia fazer 30% e ia conseguir pagar o cartão e ainda ter um lucro. O cara já fez de tudo. E aí o negócio passa 20 dias caindo, 25 dias caindo. Cara, quando chega no final do mês ali, 43 dias, o cara tá desesperado. Mano, se esse troço voltar, papai do céu, eu te prometo, nunca mais eu entro nesse tal de BTC, mano. Disseram que BTC era foda, era uma coisa deliciosa e não sei o que lá, e eu nunca mais quero ver esse negócio. Deus, se voltar pra lá, eu vendo tudo e vou liquidar o meu empréstimo. Vou chegar lá no banco e nunca mais. Ó, tá aqui, ó, homem. Ó, isso é seu. Não me dê mais dinheiro, não. Eu posso vir aqui que você não me dê. Não me dê. E é isso que acontece. Mais uma vez a região de liquidez agindo. Pá, mais outra porrada impulsionando o preço para baixo. Só que a mesma liquidez que foi feita aqui em cima foi feita aqui embaixo. A mesma porrada que ele desceu, né, dizendo tá porra lagartixa, a mesma porrada que deu subindo. E aí você vai criando essas regiões de liquidez. E agora que você tem um conhecimento de como ela é formada no psicológico do trader e como a baleia aproveita disso, como o institucional aproveita-se disso, você vai ver a movimentação da liquidez sendo
alcançada cada vez mais. Ó. Alcançamos aquela liquidez que tinha aqui, deixamos uma liquidez aqui quando fizemos esse topo, capturamos ela lá em cima novamente, aquela última que faltava, e nesse último movimento viemos buscar essa liquidez aqui embaixo. Você sabia o que é região de liquidez, ordem block, zona de demanda? Vocês agora entendem como é que o mercado usa essas artimanhas? Não para tirar o teu dinheiro, tu é sardinha, mas para poder limpar as exchanges, para que as exchanges também realizem seus lucros e para que, de certa maneira, ele consiga comprar mais bitcoins cada vez que você se dispõe a vender os seus. Sabendo disso, você ainda vai ser uma sardinha?